sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus. Nós estamos trabalhando o módulo 9, o significado das leis do progresso e trabalho em nossas vidas. E hoje vamos trabalhar a influência do Espiritismo no progresso. Como que a doutrina espírita influencia no progresso da humanidade. Vamos ver algumas questões muito significativas sobre esse tema. Como o Espiritismo pode influenciar no progresso da humanidade. São questões que dizem respeito a todos nós, porque a doutrina dos Espíritos, ela é propagada pelo movimento espírita, onde nós nos encontramos. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de trabalhar pelo seu progresso no intelecto moral, desenvolvendo o senso moral, a partir do discernimento, tornando compreensível o que é o bem e o mal. Como é para você pensar em seu progresso, tendo o mérito de trabalhar pelo seu aperfeiçoamento, facilitado por meio do Espiritismo? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para prosseguirmos com a reflexão doutrinária. Começaremos as nossas reflexões com a questão 798 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E aí, gente, o que vocês acham que é a resposta dos benfeitores? O Espiritismo um dia vai ser uma doutrina das multidões ou vai, como ainda hoje é, ficar restrito apenas a algumas pessoas? Com base no que é o Espiritismo, dá para deduzir a resposta. Qual seria? Vai se tornar uma crença geral. Por quê? Com o desenvolvimento do senso moral, né, a tendência dela se tornar uma crença geral. Exatamente por isso. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com as pessoas em relação às crenças, às religiões de um modo geral? A tendência das pessoas vai ser de quererem religiões que as preencham de significado, de sentido, em que as questões da forma sejam secundárias e que o principal seja a busca do sentido existencial. E a doutrina espírita, como sendo o consolador prometido por Jesus, não apenas por ser o consolador prometido,
mas por ter esse compromisso de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, e o Evangelho de Jesus traz a verdade, ela foi deturpada pelas próprias religiões cristãs, que deturparam o pensamento cristão. O Espiritismo tem como objetivo reviver aquele pensamento, o pensamento real do Cristo. E o que acontece em relação a esse pensamento real do Cristo, a mensagem do Cristo? O que ela tem a ver conosco? Ela é fortuita na nossa vida ou ela tem um significado profundo para toda a humanidade? Ela tem um significado, um sentido profundo para toda a humanidade. Por quê? Qual a razão do significado maior da doutrina espírita que vem para reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade? Qual é o sentido maior disso tudo? O que ele se propõe? O que o Espiritismo se propõe a fazer, que vai fazer com que ele se torne uma crença comum e geral? Esclarece o Espírito com base nas leis divinas. Isso, Mateus, e aí? E o que significa isso para a mensagem do Cristo para nós? Tem a ver com isso que você falou. É o único caminho que nos levará à perfeição, à eterna felicidade. E o que mais? Promove a reforma, a transformação interior. O que mais? Tem a ver com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque Jesus é o nosso modelo e guia, né? Então, como Ele é o nosso modelo e guia, Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus, é pelas verdades cristãs que nós vamos chegar até Deus. E aí tem a ver com o que o Mateus colocou. Toda a questão de nós nos conectarmos com as leis divinas da nossa consciência e com a prática das virtudes cristãs. Isso é o caminho para a verdade e para a vida. Então, a partir do momento que a doutrina espírita vem para despertar a humanidade para essa realidade, ela não deverá ficar restrita a apenas algumas pessoas, uma minoria como ela ainda é hoje em dia, mas será a crença geral. É o que nós vemos da resposta aqui. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Vejamos a profundidade da primeira parte da resposta que nós estamos estudando. Ela não apenas se tornará uma crença geral, mas marcará nova era na história da humanidade. Por que disso? Por que ela gerará uma nova era para a humanidade? Pelo progresso intelecto-moral que ela traz, né? E aí, por que está acontecendo a partir do século XIX e não antes? Pela maturidade da humanidade como um todo, né? Por isso os benfeitores colocam: chegou o tempo de nós buscarmos o quê? O que eles estão dizendo aqui na frase anterior? Chegou o tempo. O que é estar na natureza? Está em sintonia com as leis divinas, naturais. Tanto as leis físicas quanto as leis morais. E por isso ela engloba
todo o conhecimento e toda a necessidade humana. E por isso ocupará lugar entre os conhecimentos humanos na maioria das pessoas. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Vamos refletir alguns pontos aqui. Por que o Espiritismo deverá sustentar grandes lutas, como tem desde o século XIX sustentado? E hoje, isso aqui os benfeitores responderam essa questão em 1855, 56 e foi publicado em 1857. De lá para cá temos mais de 150 anos de doutrina espírita e essas lutas têm sido constantes. Por quê? Porque ele é o antídoto com relação ao orgulho e ao egoísmo, que são os grandes fomentadores do quê? Do materialismo. E o Espiritismo é exatamente aquele que veio para ressignificar, transformar totalmente o materialismo. E essas lutas que os benfeitores dizem aqui, elas acontecem de que forma? Uma delas são as lutas internas, em relação a quê? Alinhamento da verdade interior com a verdade das leis. Por quê? Nós trazemos o que em nós? Um passado de desalinhamento, um passado em que nós não estivemos em sintonia com as leis divinas naturais. Então, como nós tivemos um passado em dissintonia com as leis divinas naturais, não há um movimento de adentrar a doutrina espírita sem o que no nível interior? Não seria propriamente dentro da linguagem que nós temos trabalhado lutas, mas seriam o quê? Conflitos. Conflitos de que tipo? Conflitos necessários, que é você ter a lei divina na mente para trazê-la para o coração. São os conflitos necessários do espírito que percebe que traz limitações, que traz deficiências, que traz todo o movimento contrário às leis naturais, e ao perceber isso, entra num conflito necessário, que é o conflito expresso em que parábola do Evangelho? A parábola dos 2 filhos, que parte? Quando ele se coloca como trabalhador, o que acontece com ele? O que Jesus fala que os filhos se sente? Como que ele se sente? Indigno. Né? Ele não se sente digno de ser chamado filho. E aí o que ele pede para ser? Ser um trabalhador do Pai. Então, nessa parte da parábola dos 2 filhos, retrata exatamente essa, entre aspas, luta interior, esse conflito interno, necessário. Noutra parte da parábola, expressa o conflito desnecessário, que é o conflito egóico. Em que parte que fala sobre isso? Quando ele se sente indigno e pede para ser um trabalhador do Pai, ali é um conflito necessário para que ele possa se ressignificar o afastamento dele das leis divinas, que significa ir para terras longínquas. E o conflito desnecessário aparece quando na parábola?
ele vai para o campo apacentar porcos. E lá, o que acontece? Nem as bolotas dos porcos ele tinha para comer. Que movimento é esse do espírito? Ele entrou em conflito quando ele, nas terras longínquas, vai para o campo apacentar porcos, e nem o alimento dos porcos ele tinha para comer. Podemos aventar que isso é um conflito? Esse é conflituoso para a criatura? Mas vejamos que esse tipo de conflito é o quê? É o conflito que nós entramos quando nós queremos resolver coisas de nível profundo, que é existencial, de uma forma circunstancial. Ir para o campo significa permanecer numa postura de superficialidade. Ele entrou em fome e tentou suprir a fome com uma postura de apacentar porcos. Dentro de uma visão consciencial, o que é apacentar porcos? Tentar resolver as suas questões egóicas de uma maneira superficial. Então ele foi para o campo, simbolizando um movimento de tentar resolver as questões do afastamento das leis divinas naturais, porque quando ele vai para as terras longínquas, simboliza o afastamento das leis divinas naturais, e agora ele quer resolver de uma forma superficial, fácil. E a vida convida a pessoa a quê? Ela convida ele a voltar para a casa do Pai. Então só depois que ele entra numa luta interna, de maneira egóica, que é o conflito, simboliza o conflito desnecessário, só aí que ele realmente reconhece que somente voltando para a casa do Pai, para ser um trabalhador do Pai, ainda em conflito, só que a diferença agora é o conflito necessário daquele que estava afastado e agora volta para trazer as leis dentro de si. Então esse é um tipo de luta. Qual é outro tipo de luta que acontece? As exteriores. E as exteriores acontecem em que níveis? Uma no plano físico e outra no plano espiritual. No plano físico, quem é que é contra o espiritismo? Todos aqueles que se colocam materialistas, sejam os francamente materialistas, sejam os espiritualistas materialistas. Porque há muita gente que se diz religiosa, crente inclusive, crente em Deus, que se opõe ao espiritismo, porque ele tem o compromisso de conectarmos com as leis divinas naturais, desenvolver as virtudes. Então, aqueles que estão acomodados ou aqueles que estão numa postura de usurpar os valores cristãos, tendem a combater a doutrina. Cada vez arrefece mais isso aí, mas no passado foi muito intensa a luta. Kardec, mesmo nas obras básicas e na revista espírita, fala bastante das lutas das religiões tradicionais contra a doutrina. No início do século passado, havia muitas lutas, muita detratação por parte das religiões, dos religiosos, daqueles que não se colocam como, se dizem cristãos, mas não são verdadeiramente cristãos, né? Porque se fosse cristão de verdade, não atacaria o outro, respeitaria a diferença e a liberdade do outro pensar como lhe aprouver. Então nós temos esses dois nichos de luta: os francamente materialistas, que querem que a vida seja como eles querem, os espiritualistas materialistas, que querem que a verdade seja conforme eles pensam que é a verdade. Então no plano físico é assim, em relação ao mundo espiritual. Como é
essa luta, influenciando os encarnados, infiltrando os encarnados no movimento espírita, são formas, são todos os processos obsessivos que interferem na marcha, na evolução do espiritismo, não do espiritismo em si, porque ele é a doutrina dos espíritos superiores, mas do movimento espírita. Então os espíritos desencarnados fomentam uma série de ações que vão não impedir que o espiritismo se torne aquilo que ele foi criado para ser. Por que eles nunca vão impedir? É uma doutrina dos espíritos superiores que trabalham em sintonia com o espírito de verdade, que é o próprio Cristo. Como que espíritos quaisquer vão ter acesso a uma doutrina que é superior, que há uma determinação, vem de uma determinação divina, e ela é superior em si mesma. Então, se o espiritismo é superior em si mesmo, ele é inatacável. Se ele é inatacável do ponto de vista da doutrina, por que ainda ele não se tornou uma crença geral? Por que ainda não se difundiu, como talvez já poderia estar bem mais adiantado? Por causa dos espíritas. Dos espíritas que se deixam influenciar pelos espíritos. Então, a doutrina é inatacável, mas o movimento espírita não. Então, essas lutas acontecem dentro do movimento espírita. Para quê? Para que os espíritas, ao serem atacados, façam o quê? Antes a estratégia dos espíritos nessa luta era fazer o quê com os espíritas? Fazer com que eles abandonassem o movimento, né? E agora, as obras de Filomeno de Miranda têm mostrado que eles mudaram de estratégia. Qual que é a estratégia agora? Permanecer no movimento, fazendo coisas a serviço deles e não a serviço do Cristo e a serviço dos espíritos superiores. Essa estratégia como luta tem sido mais eficaz do que a outra dentro do ponto de vista dos espíritos das sombras, porque mantém as pessoas dentro do movimento, mas não realizando os esforços de transformação que elas são convidadas a fazer. E aí, consequentemente, o movimento não é a doutrina não vai ser impedida, mas o movimento sendo obstaculizado, a doutrina não se propaga como deveria se propagar. Então são as lutas do interesse daqueles que combatem, seja da dimensão física, da dimensão espiritual. Quais são os que mais devemos nos ocupar? Os primeiros ou os segundos? Nós estamos falando dos encarnados materialistas e materialistas espiritualistas que combatem a doutrina. Esses são que nós devemos nos ocupar em primeira instância? Não, porque eles até divulgam a doutrina, né? Porque quando eles falam da doutrina espírita para os seus adeptos, eles aguçam a curiosidade. E muita gente conheceu a doutrina espírita graças à propaganda contrária dessas pessoas que continuam. O que mais nos deve nos gerar alertas, e alertas muito graves, é com relação aos segundos, aos espíritos, porque são esses espíritos que, aguçando em nós matrizes do nosso passado espiritual, querem fazer com que a doutrina espírita não seja propagada. Como eles não têm como atingir os espíritos superiores, eles vão tentar atingir aqueles de nós que estamos no movimento. Por isso que os benfeitores espirituais recomendam toda a vigilância
toda uma ocupação de estarmos sempre alerta com relação a esses movimentos que vêm da dimensão espiritual inferior, né? Porque o que faz com que esses espíritos atuem é exatamente o que eles colocam aqui, o amor próprio. Então eles querem, porque querem estabelecer um reino de caos na terra. E Jesus trabalha para estabelecer o reino de Deus na terra, começando pelos corações de cada um de nós. Então, dependendo da forma como nós lidamos com tudo isso, nós vamos nos ligar àqueles que querem o caos, ou nos ligar àqueles que querem nos auxiliar a implantar o reino de Deus em nossos corações e, consequentemente, na terra. Os espíritos superiores trabalham intensamente para que nós possamos, conectados com eles, trabalhar em função da nossa melhoria e a melhoria da coletividade, para que esse progresso cada vez se amplie mais. E os outros vão tentar de todas as maneiras solapar esse envolvimento. Depende de nós a escolha entre um caminho e o outro, porque os espíritos superiores nunca se imporão a nós, ao contrário dos inferiores. Os inferiores querem sempre se impor à sua vontade, e muitas vezes, os seus desejos, melhor dizendo, e muitas vezes nós achamos que os nossos desejos são nossos, mas na verdade são deles, porque nos mantém na retaguarda espiritual. Então, sejamos cautelosos nesse aspecto, porque essas lutas vão permanecer ainda durante um bom período. As exteriores não nos afetam, do plano dos encarnados. O que nos afetam são as lutas interiores, que nós devemos estar focados nos conflitos necessários e não nos desnecessários, porque são os conflitos desnecessários que fazem o que conosco? O que gera o conflito desnecessário? Que essas lutas egóicas que nós travamos conosco, na nossa intimidade. A própria obsessão. Os espíritos obsessores criam em nós matrizes, ou eles aproveitam as matrizes que vêm desses conflitos desnecessários para nos perturbar. Eles sempre aproveitam as matrizes. Então, se nós trabalharmos os conflitos internos desnecessários, nós estamos também nos liberando das influências dos espíritos inferiores. É dessa forma que nós devemos trabalhar, sem ficar preocupados com os desencarnados, mas nos ocuparmos das matrizes que trazemos em nós. Porque ao trabalhar as matrizes que nós trazemos em nós, não há influência espiritual. Ficou claro isso, gente? Então a ocupação deve ser integral conosco. Porque se nós ficarmos preocupados com os desencarnados, nós não vamos ter paz. Agora, se nos ocuparmos conosco, com o trabalho interior, nós nos ligamos aos espíritos superiores e nos desligamos dos inferiores. É esse o compromisso que nos cabe. Vejamos o pensamento de Kardec comentando a resposta. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo,
delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Então aqui Kardec fala da questão das ideias, né? As mudanças de paradigmas, e a doutrina espírita é uma grande mudança de paradigma, do paradigma materialista e do dogmatismo espiritual das religiões tradicionais para uma abordagem exclusivamente centrada no espírito imortal e nas leis divinas da consciência. Essa mudança de paradigma não vai acontecer como já a história de 150 anos mostra, de súbito, de uma hora para outra. Vão ser necessárias muitas e muitas gerações. Mas hoje em dia nós vemos que as ideias da doutrina vão se espalhando com mais facilidade. Por quê? Porque que hoje já estão, até nas novelas, claro que tem deturpações, tem muitas coisas que não são espíritas de verdade, mas pelo menos já há um interesse. Por quê? Porque já começou a renovação e por isso, como o Kardec diz aqui, já a humanidade está sendo substituída por outros indivíduos com novos princípios. Aqueles que cultuavam o materialismo pura e simplesmente, seja direto, seja o disfarçado em religiões, não terão mais como permanecer na Terra. E aí vai havendo uma substituição por espíritos melhores que vão renascendo no planeta, né? Espíritos já propensos aos novos princípios. É isso que vai acontecer até que o espiritismo se torne crença geral. A grande maioria das pessoas vai ser espírita, e aqueles que não forem espíritas do ponto de vista, por algum motivo, vão aceitar as leis divinas naturais, o que dá na mesma do ponto de vista do resultado. Porque o mais importante não é transformar as pessoas em espíritas. Allan Kardec já fala muito claro isso. O mais importante é que as pessoas conheçam as leis divinas naturais e pratiquem as virtudes, principalmente a caridade, como ele ensinou. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Por que o espiritismo vai ser mais rápido do que o cristianismo? Por que essa questão do espiritismo ser mais rápido? Porque ele já vem assentado sobre as bases do cristianismo. O cristianismo, que durante 300 e poucos anos foi fiel à mensagem de Jesus, o espiritismo vem para reviver esses 300 e poucos anos de cristianismo puro. O cristianismo, quando foi implantado, só havia o judaísmo como crença no Deus único, e o restante era politeísta, era o paganismo que imperava. Então a mudança foi muito mais intensa do que agora. Então agora o que nós somos convidados a fazer no movimento espírita? Trazer o espiritismo puro e cristalino como ele é, como revivescência do cristianismo, para apenas reviver aqueles 300 anos de vida cristã. Então ele já vem e se assenta nessas bases cristãs, e a partir dessas bases cristãs ele prossegue revivendo a doutrina do Cristo em espírito e verdade. Vamos agora para a questão 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso?
Qual que é o grande objetivo da doutrina espírita com relação ao progresso? E aí, qual que seria a resposta? Veja, Espiritismo, ele veio para ressignificar totalmente o materialismo. Seja o materialismo direto, seja o materialismo presente dentro das religiões falsas, das religiões que foram falseadas em si mesmas. Então, é o que é a resposta dos benfeitores aqui. Vamos ver. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então vejamos, a resposta é muito profunda. O que os benfeitores estão dizendo aqui quando eles colocam que o Espiritismo faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses? Que verdadeiros interesses seriam esses? Os interesses que estão dentro dele mesmo. E quais são esses interesses? O aprendizado com relação às leis e o desenvolvimento das virtudes que vão gerar o quê? A evolução até a plena felicidade. Podemos dizer que isso vai gerar uma felicidade relativa àqueles que o buscam? Então, esse interesse, o interesse de todo mundo, ou não? Inclusive daqueles que buscam na matéria o prazer, nas coisas egóicas o prazer, eles não querem ser felizes também, né? Só que com a diferença de que essas situações podem gerar prazer imediato, mas logo vem a dor. Aqui não. O Espiritismo vem trazendo exatamente o que é o verdadeiro interesse, que é o interesse do espírito imortal que somos. Muitas vezes nós estamos preocupados com os outros, né? Vamos acabar com o materialista, pegar todos os materialistas que estão lá no shopping e vamos trazer para cá na marra e vamos, como diz o Cuiabano, tacar doutrina espírita neles. É isso que é destruir o materialismo? Não. Trabalhando em nós os verdadeiros interesses do espírito imortal em nós, e não simplesmente o momento presente da vida material. E aí na segunda parte da resposta eles falam o porquê. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, nós só duvida as pessoas que estão dentro da doutrina, aquelas que querem. Porque aquelas que adentram no espírito das questões, nas reflexões, na lógica, e trabalham em função de trazer essa lógica para dentro das suas vidas, já não duvidam mais. Então a pessoa percebe que o presente momento é o presente para preparar o futuro melhor, seja individual, seja coletivo, né? E aí isso vai fazer o que, primeiramente? Abolir os prejuízos de seitas, de castas, de cores, todo esse movimento que ainda existe na humanidade, mas que vai começar por onde? Por nós mesmos, pelas nossas questões interiores. E por onde que vai começar? Em nós, mas onde? Dentro do movimento espírita. Porque é no movimento espírita que nós vamos mostrar através do exemplo. Ainda ontem nós tivemos uma mensagem muito bonita do Espírito Isabel de Lima, falando sobre isso, porque é o exemplo nosso que vai arrastar as pessoas, e não simplesmente as nossas palavras soltas ao vento. É
o movimento da transformação interior. E a partir da transformação dos espíritas, e que vão ampliar cada vez mais, é que toda a sociedade vai se transformar por consequência. E aí o que os benfeitores colocam? Tudo isso vai nos levando à grande solidariedade que nos unem como irmãos. Gradualmente nós vamos percebendo tudo isso e nos libertando do egoísmo e do orgulho. Questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Vejamos que Kardec não sossega, né? Os benfeitores acabaram de dizer que o Espiritismo vai realizar as suas ações e tal. Mas então, a gente não precisa temer, o Espiritismo vai realmente triunfar? E aí? O que seria a resposta deles? Por que nós podemos ter certeza que vai? Da lei do progresso, e é o quê? É uma determinação divina. É uma determinação divina. Então, aqueles que se opuserem a uma determinação divina, o que acontece com eles? É possível nós nos opormos a uma determinação divina? É. Por quê? Por causa da lei de liberdade, e tem outra lei também, lei de permissão. Deus permite que nós usemos a liberdade para nos opormos. Mas essa oposição é frutífera? Não. Por quê? Deus não permite que nós atravanquemos o progresso de um planeta inteiro. Veja, a lei da permissão tem duas facetas. Existe a faceta humana e a faceta divina. A faceta humana diz respeito a quê? As nossas escolhas. A lei de permissão no âmbito humano, ela diz respeito a nossas escolhas, lei de liberdade, né? E o permitirmos-nos essas escolhas. Se estiver em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, essas escolhas vão ser amorosas, justas e caridosas, e aí nós nos permitimos seguir de acordo com a vontade divina. A lei, quando nós não agimos de acordo com a lei maior, lei de amor, justiça e caridade, o que acontece? Nos é permitido fazer isso ou não? Pela lei de liberdade? Claro, pela lei de liberdade nos é permitido. Mas Deus permitirá que nós façamos que um planeta inteiro não evolua? Aí dentro disso a lei de permissão não permite. Por quê? Tem outra lei ligada a essa não permissão. Lei de misericórdia. A lei de misericórdia nos protege de nós mesmos, e nesse caso nos protege do quê? Do endividamento em relação a atravancar o progresso de um planeta inteiro. Exatamente disso. Então aí a lei de liberdade vai ser restringida parcialmente, porque o desejo do espírito ninguém tira, mas ele não vai ser permitido que ele dê vazão ao seu desejo. Em benefício dele mesmo, a própria lei de misericórdia o impede de fazer isso. Tá? Então é dessa forma que nós podemos ter certeza de que a doutrina espírita vai realizar a sua tarefa independente de qualquer outra questão. Pergunta se é dessa ação da lei de misericórdia que surgem os exílios? Sim. Os exílios existem pela lei de misericórdia, não é pelo... claro que tem a lei de causa e efeito também, e a lei da atração, que o espírito atrai o planeta de acordo com a sua necessidade. Mas é a lei de misericórdia impedindo que o espírito se endivide mais intensamente e crie débitos muito graves para ele mesmo. A resposta dos benfeitores é muito clara. Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto.
as ideias só a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Então vejamos o alcance dessa resposta. Aqueles que pensam que vai haver uma transformação da terra para mundo de regeneração, de uma hora para outra, todo mundo fica iluminado, é real essa ideia? Não, não é possível. Agora, é possível que haja uma época não estanque, mas uma época devida para que termine a transição planetária e comece a regeneração? Dessa forma, como eles colocam aqui, pouco a pouco se modificando, as gerações passando e os vestígios dos velhos hábitos sendo transformados? Sim. Por quê? Qual que é a diferença? O processo é gradual. O que não existe é transformação abrupta, mas a transformação gradual, e essa transformação, como é uma determinação divina, existem as épocas, os tempos são chegados. Quando Jesus fala dos tempos que são chegados e faz toda a previsão, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o que ele estava falando? Ele estava falando da transformação do planeta, mas a transformação que vai acontecer de forma gradual e progressivamente, nunca abruptamente. Então não vai haver um momento que tudo fica perfeito como muita gente pensa. Para cada geração uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. O que os benfeitores disseram aqui nessa parte da resposta? Qual é o grande objetivo da doutrina espírita? Exatamente sobre isso que eles falam aqui. A transformação moral, exatamente. Se uma única pessoa tivesse sido modificada com o Espiritismo, já seria algo meritório dessa doutrina? Agora só temos um, ou temos milhares de pessoas? Milhares de pessoas se transformando diariamente, principalmente com essa proposta de aprofundar nas leis divinas, trabalhando as virtudes de uma forma muito clara, muito significativa, muita gente se transformando para melhor. Então ele realiza esse grande bem social, esse grande bem para a humanidade como um todo, né? E claro, esse bem maior, com o passar do tempo, ele vai se tornar o quê? Como vai se tornar esse bem? Aquilo que hoje transforma milhares de pessoas, vai transformar de que forma? Bilhões de pessoas, a humanidade inteira, vai se tornar geral. Essa correção no homem, um único defeito que fosse, podemos ligar isso aí ao propósito existencial? Sim, exatamente. Porque existe um defeito, um vício egóico mais arraigado. Se nós corrigirmos esse a cada existência, o que nós vamos nos transformar? Em espíritos superiores. Foi isso que eles já fizeram, né? Então esse o grande objetivo da doutrina. Não é você ficar desesperado querendo resolver a sua vida numa hora para outra. Se o processo é gradual, no ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, também será no ponto de vista individual, concordam? Ele é um processo gradual, né, que vai acontecendo passo a passo, e não de uma hora para outra. E
o propósito existencial é o maior passo que nós podemos dar a cada existência, que vão se repetir muitas e muitas vezes até a nossa completa transformação. Por isso que o jugo é suave e o fardo é leve, porque é um processo, as leis não nos exigem uma mudança abrupta, não existe lei de mudança abrupta, a mudança é gradual, suave, leve. Vejamos a questão 801. Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensino hoje? E aí, gente, por quê? Porque nós não estávamos prontos para aprender aquilo que eles nos ensinam. No século XIX, essa resposta foi no século XIX. Hoje eles ensinam coisas que no século XIX ainda não tinha como a maioria aprender? Sim, porque a doutrina também é progressiva, né? Ela vai progredindo de acordo com o progresso intelecto-moral. No século XX eles ensinaram muito mais coisa do que no século XIX. E no século XXI ensinaram muito mais coisa do que no século XX, é natural que seja assim. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que o homem não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, nas várias épocas da humanidade, muitos espíritos superiores reencarnaram e trouxeram a verdade, mas que, como os homens não estavam totalmente maduros, deturparam, como deturparam os próprios ensinamentos do Cristo. Agora estão mais propensos a compreender melhor, e com o passar do tempo, mais ainda, por isso que eles colocam aqui, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Cada vez a terra fica mais fértil, né? Vejamos a questão 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os Espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? E aí, o que Kardec está querendo aqui que os Espíritos façam? Comece a aparecer, fazer fenômenos de materialização, fenômenos de voz direta, fenômenos vários e fenômenos de ordem intelectual, né? Apareceu um espírito aqui dando uma palestra. Já pensou quantos incrédulos se converteriam? É verdadeiro isso? Por que não? O fenômeno, ele geraria um deslumbramento. Mas será que geraria convicção, transformação interior? Não. Seriam fenômenos semelhantes às mesas girantes, que eram fenômenos que foram muito difundidos, mas que a maioria das pessoas não se converteu. Só aqueles que estavam maduros. Mas os que estão maduros precisam de fenômenos? Não. Exatamente isso que eles respondem. Desejareis milagres, mas Deus os espalha mancheias diante dos vossos passos, e no entanto ainda há homens que o negam. Conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Vejamos quanta bênção vem de Deus e que a maioria nem presta atenção. Quem já teve uma crise de asma aqui? Alguém já teve? Muitas vezes uma pessoa só valoriza o ar para respirar e percebe que existe ar para respirar numa crise de asma. Basta ficar algum tempo, não é sem respirar, com dificuldade grande de respirar, para a pessoa valorizar o ar. E muitas vezes nem valoriza, porque é tão gratuito, né, o ar, né? E aí o que acontece? São aquilo que os benfeitores colocam aqui. Deus espalha as mancheias diante dos vossos passos, e ainda há homens que o negam.
O Cristo, quanta coisa o Cristo fez. Porque muitas vezes nós podemos falar, não, mas nós não tivemos o privilégio de ver o Cristo. Quem disse que não? Né? Que muito provavelmente nós estávamos lá, mas estávamos do outro lado, né? Não do lado daqueles que se converteram, né? Nós fomos aqueles que não nos convertemos, mesmo observando tudo aquilo que... E mesmo se não estivermos fisicamente, as notícias não vêm até hoje de tudo que o Cristo fez, né? Agora, a grande questão, vamos ver aqui na segunda parte da resposta. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Olha que interessante essa última frase. Se fosse por prodígios, seria muito fácil para Deus, Ele é onipotente. Então Ele poderia criar prodígios um atrás do outro. Mas que lei Ele não estaria respeitando Ele próprio? A lei do mérito, nós estudamos bastante aqui, já nesse módulo mesmo, a lei do mérito. Então, o convencer-se, essa crença profunda em Deus na vida, é um mérito daquele que faz todo o exercício reflexivo consciencial para analisar todas as questões da vida, seja as questões externas, todas as questões que o Criador provê, até as questões internas. Então, a partir do momento que nós fazemos exercícios conosco, reflexivos, conscienciais, nós vamos nos convencendo pela razão. E aí temos o mérito de nós mesmos despertarmos para essa realidade. Lembra da fala de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a da fé inabalável, né? Aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a partir do momento que nós mergulhamos na essência de tudo isso, o resultado é o mérito de nós mesmos progredirmos com base no raciocínio reflexivo que palmilhamos, né, que nós mesmos desenvolvemos. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a importância do Espiritismo em sua vida? Como você vê a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, diante do seu progresso como espírito imortal? Você tem dado a importância devida a esse grande instrumento para a sua elevação? Com base nessas reflexões interiores, você tem feito a sua contribuição para o progresso da sociedade a partir
do seu próprio interior e, por consequência, atuando na coletividade humana, avalie-se objetivamente sobre como a doutrina espírita pode auxiliar você na superação dos seus conflitos internos. São conflitos necessários, muitas vezes, e outras vezes desnecessários. Busque refletir neste momento que a proposta é que você busque superar os conflitos necessários de uma forma gradual e suave, evitando criar conflitos desnecessários na sua vida. Reflita sobre isso agora. Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina para evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. Dádiva para que você conquiste a perfeição.